Elias foi um profeta muito usado por Deus. E desde o início seu objetivo era confrontar o povo de Israel pela idolatria que estavam vivendo. Israel estava sendo governado por Acabe e sua esposa Jezabel. E por isso os israelitas se afastaram de Deus e começaram a adorar Baal. Acompanhe a história completa desse profeta nesse vídeo que começa agora aqui em nosso canal Guerreiro Universal. Elias nasceu na cidade de Tisbe e foi levado por Deus como profeta para acabar com a idolatria do povo de Israel. Os israelitas achavam que podiam adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar Baal. Eles estavam divididos e queriam adorar os dois. Mas Deus é bem claro quando nos diz em sua palavra, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Deus mandou Elias profetizar sobre Acabe que não iria chover nos próximos anos, e só choveria quando o profeta falasse. Depois de profetizar, Elias ficou escondido em um riacho e sendo alimentado por corvos, até que a sua água do riacho secou e Deus mandou ele ir a Sarepta para encontrar com uma viúva que o alimentaria. Quando o profeta Elias chegou a Sarepta, encontrou a viúva e lhe pediu um pouco de água e um pedaço de pão. Mas ela respondeu que tinha apenas um pouco de farinha e seu azeite em um jarro, e que naquele momento estava procurando gravetos para ela e seus filhos se alimentarem e depois disso morrerem de fome, pois não tinham mais nada de comida. Elias disse para a viúva não ter medo, para fazer um bolo com o que tinha e depois fazer comida para ela e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. A viúva fez conforme Elias tinha orientado, e seu azeite e sua farinha não acabaram, pois Deus é fiel e cumpre tudo o que fala. Depois de mais ou menos 3 anos de seca, Deus mandou que Elias se encontrasse com Acabe. Elias confrontou Acabe pela idolatria e desafiou os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Quem carrega consigo a fé sacrificial é visto pelo mundo como perturbador, porque, de fato, não há nada que perturbe mais o diabo do que o sacrifício. Elias trouxe a solução para toda a miséria que o povo vivia, através de um desafio que perturbou Acabe e todos os profetas de Baal. Quando a nossa fé é desafiada no altar, a nossa carne é perturbada. O Senhor Jesus foi um exemplo disso quando disse: a minha alma está extremamente triste até a morte. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 34. O diabo ainda é mais perturbado com o verdadeiro sacrifício, e daí usa coisas e pessoas para tentar impedi-lo. Mas sempre vemos que diante disso ele não se intimidou. Pelo contrário, ele seguiu perturbando os profetas de Baal, pela convicção que tinha da sua própria fé. Eles construíram um altar em adoração e pediram que Baal mandasse fogo para o sacrifício, mas não aconteceu nada. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Quem tem essa certeza que vem do Espírito Santo não se intimida, enfrenta os seus desafios e prova quem é o verdadeiro Deus. Algumas horas depois, Elias construiu um altar em adoração a Deus. Elias o encharcou de água e pediu que Deus mandasse fogo.
E assim aconteceu. Deus enviou fogo que consumiu tudo do altar e matou os profetas de Baal. Nas línguas semitas, como o hebraico, a palavra Baal quer dizer maioral, dono, senhor, mestre, cabeça. E no hebraico moderno também significa marido. Assim, podemos compreender que o desafio de Elias não foi apenas a um Deus falso, um ídolo dentre outros, pois Baal era o maioral dos deuses, o cabeça, o alfa dominante a quem eram oferecidos os maiores sacrifícios. Baal era considerado o superior entre todos os ídolos da época. Portanto, deste ponto de vista, o desafio de Elias se torna ainda mais relevante, já que havia todo um culto organizado com sacerdotisas a Baal. Mas Elias, sendo apenas um, desafia o maioral, dizendo: se Baal é Deus, seguiu, mas se o Senhor é Deus, seguiu. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A resposta veio em seguida à falta de resposta de um ídolo que não era Deus. Mas o Senhor respondeu com fogo, o elemento presente em todos os sacrifícios, pois quando o fogo aparecia do nada, sem que o homem o houvesse acendido, era porque algo sobrenatural estava acontecendo, provando que ele, sim, é Deus, o verdadeiro maioral. Depois disso, Elias recebeu a confirmação de que iria chover. A mudança tem uma ordem. Primeiro, fogo, o restabelecimento da presença de Deus, e depois a chuva, a solução do problema humano material. Aos olhos naturais, o grande problema de Israel era a seca, a falta de chuva, a falência financeira, que castigava o povo havia 3 anos e meio. Mas, na realidade, a falência financeira foi determinada pela falência espiritual, pois o povo estava dividido entre o Deus vivo e Baal, quando sabemos que não dá para servir dois senhores. Por esse motivo, depois de sacrificar ao Deus vivo, Elias não clamou pela chuva primeiro, e sim pelo fogo, que é a referência da presença de Deus, e que realmente faltava para o povo de Israel. Assim, todo o resto seria consequência, inclusive a chuva, ou seja, a solução do problema exterior. Mas por que Elias chamou tanta atenção de Deus? Veja agora os seguintes motivos. Ousadia, porque teve coragem de declarar que não choveria enquanto ele não determinasse que chovesse, só para afrontar o Deus Baal, que era considerado o Senhor da fertilidade e da chuva. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Obediência, porque Deus ordenou que ele fosse a uma viúva em Sarepta e ele obedeceu. Humanamente, o que uma viúva na condição que ela vivia teria para oferecer, mas mesmo assim ele obedeceu. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Fé definida, porque ele não teve medo, nem se curvou à idolatria imposta pelo rei Acabe e Jezabel. 1 Reis, capítulo 18, versículo 18. Intrepidez, porque ele, mesmo estando só no Monte Carmelo, teve disposição para lançar o desafio do fogo. 1 Reis capítulo 18, versículos 22 a 24. Entrega, porque não titubeou em colocar no altar o que colocaria na total dependência do fogo dos céus, o Espírito Santo. 1 Reis capítulo 18, versículo 30 a 35. Oração sincera, porque ao orar não cobrou glória para ele, mas deu toda a glória para Deus, e por aquela atitude, de uma só vez, fez todo o povo reconhecer que só o Senhor é Deus. Quando Jezabel soube da morte dos profetas de Baal, ficou furiosa e ameaçou matar Elias. Elias fugiu e pediu a morte para Deus. Deus o guiou até o Monte Horebe, onde falou com ele, o renovou e o enviou até Israel para eleger o próximo rei. No fim, Acabe foi morto por castigo de sua idolatria. Quando o profeta Elias voltou do Monte Horebe, conheceu um homem chamado Eliseu e o elegeu como seu assistente. No fim de sua vida, Elias e Eliseu atravessaram juntos o Rio Jordão
E na beira do rio, Elias foi levado aos céus num redemoinho, conforme o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E Eliseu ficou como seu sucessor, assumindo e continuando o seu ministério na terra. E agora, com a porção dobrada daquilo que pediu a Elias, onde o mesmo alegou que seria difícil, porém não impossível, a porção dobrada da presença do Criador que havia em Elias. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.